Oi, crianças! Chegamos, olha só, para mais uma semana de aula. E tia Verônica quer saber como foi o final de semana de vocês. E aí, se divertiram muito com o papai? Abraçaram o papai? Beijaram? Fizeram carinho no papai? Como foi? Foi muito divertido, não foi, crianças? Eu espero que tenha sido bastante divertido, que vocês tenham brincado muito com o papai. E olha só, nós estamos iniciando hoje a nossa semana. E por isso, vamos agradecer a Papai do Céu pela semana que se passou e pela semana que está iniciando. Vamos lá, crianças? Todo mundo, ó, junta as mãozinhas e vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos falar agora com o nosso Papai do Céu. Vamos lá? Senhor, nós queremos te agradecer pela semana que se passou. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dia do papai. Deus amado, que tu venha abençoar os pais cada vez mais e mais, meu Deus. Que eles possam estar cada vez mais e mais junto com seus filhos, meu Senhor. Nós te entregamos todas as famílias em tuas mãos, Deus amado. Que o Senhor possa fazer aquilo que for melhor para cada um, Senhor. Deus, nós te agradecemos pela semana que se passou e entregamos essa semana em tuas mãos, Senhor. Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. E agora vamos ler o nosso versículo, crianças? O nosso versículo se encontra em Salmo 56, no versículo 3, que diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Olha o que a Bíblia diz, que quando nós estivermos com medo, nós vamos confiar no Senhor, que o Senhor vai tirar dos nossos corações todo o medo, ok? Então, toda vez que estivermos com medo, vamos lembrar dessa palavra em Salmo 56, no versículo 3. Quando estivermos com medo, nós vamos confiar no nosso Senhor Jesus. Legal? Combinado, crianças? E que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Olha só, nós já estamos no dia 10 de agosto, crianças. E qual é a disciplina que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos estar trabalhando aqui, ó, o nosso livrinho de português. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na segunda-feira passada. E agora a tia Verônica quer fazer a leitura juntamente com vocês. Tia Verônica vai lendo, depois volta para explicar o assunto para vocês, ok? Então vocês vão pegar o livrinho de vocês de português e vamos ler aqui, ó, na página 18. Lembra dos amiguinhos gêmeos? Pedro e Paulo? Pois é, nós vamos dar sequência. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um texto, certo? E hoje no nosso textinho nós vamos aprender que todo texto, todas as histórias, todas as historinhas, quando nós vamos ler, elas têm início, elas têm meio e têm fim. A história não começa pelo fim e toda a história não tem só um começo. E o começo, cadê o meio dessa história? Cadê o final? Então todas as histórias têm início, têm meio e têm fim. O início que vai começar a contar essa história. O meio é o desenvolvimento dessa história e o final é o fechamento, é a conclusão dessa história. E hoje nós vamos aprender. Então vamos agora fazer a leitura da página 18. Vamos lá? Todos vocês vão abrir o livro e vão fazer a leitura juntamente com a tia Verônica, ok? Histórias com início, meio e fim. Até aqui está indo tudo bem com Paulo e Pedro. Parece que os dois meninos estão dando conta do desafio. Mas o que você imagina que pode acontecer a partir de agora? O silêncio do quarto onde Paulo escrevia é rompido de repente. Eu não tenho uma história para contar e já não sei mais o que fazer, anunciou Pedro aflito. E eu já fiz 3 histórias, mas não consigo contar nenhuma delas, confessou Paulo constrangido. Os 2 irmãos perceberam então a bobagem que estavam fazendo. Estavam trabalhando sozinhos naquilo que tinha de melhor, mas estavam brigando cada um com seu ponto fraco. Por que vocês não se unem nessa tarefa? Sugeriu Dona Mônica, que acompanhava tudo à distância. Seria bem melhor, afinal, eu tenho uma história que não consigo contar, concordou Paulo. E eu não posso contar para a classe a história que você escreveu, completou Pedro. Os irmãos se animaram com a nova possibilidade e no dia seguinte a apresentação foi um sucesso. A página agora 19. Com a história completa, percebemos 3 momentos diferentes. No começo, conhecemos os irmãos gêmeos e Dona Mônica, a mãe deles.
O início nos deixa curiosos para saber o que vai acontecer. Então aqui, ó, vocês se lembram que no começo a professora deu uma atividade para os dois irmãos, não foi isso? Para Paulo e para Pedro, que eles tinham que fazer uma história. Só que o irmão era muito criativo e imaginava várias histórias. Ele gostava de escrever essas histórias. Já o outro irmão era criativo, mas ele não gostava muito da escrita. Então a mãe, Dona Mônica, disse para eles que eles estavam brigando. Então um podia, ó, juntar, um gostava de contar e outro gostava de escrever. Eles podiam, ó, unir essas duas coisas, eles podiam trabalhar em dupla, porque cada um estava trabalhando sozinho e cada um estava se vendo no ponto fraco deles. Porque um, além de gostar de escrever, ele não gostava de apresentar, de ler essas histórias. E já o outro não era muito afim com a escrita, mas gostava, ó, de contar essas histórias. Então, isso foi o começo dessa história, ó, dos irmãos gêmeos. Então, vamos lá. Depois, no meio, quando a história nos mostra como cada um dos irmãos se comporta, ficamos sabendo que eles tinham gostos e habilidades diferentes. Paulo gostava de criar histórias e escrevê-las para os outros lerem. Já Pedro preferia contar e ensinar histórias. No fim, vimos que os irmãos estavam trabalhando sozinhos. Perceberam que unir forças era o melhor caminho. Então, vocês viram aí, crianças? O que a professora sugeriu para eles? Que eles também podiam trabalhar em grupo. Mas eles se esqueceram dessa dica que a professora deu para eles. Eles tinham que unir forças, olha só. O começo foi a atividade que a professora deu. E quando foi o no meio, cada um dos irmãos se comportou de uma maneira diferente. Enquanto um gostava de contar a história, o outro gostava de escrever. Então era preciso unir forças para que o trabalho desse certo. Olha só. Aí quando chegou aqui no fim, tia Verônica vai ler de novo para vocês. Quando chegou aqui no fim, vimos que os irmãos estavam trabalhando sozinhos. Perceberam que unir suas forças era o melhor caminho. E vamos ver se eles fizeram isso? Então vamos agora para a página 20. Eles começaram a organizar as ideias. Olha só, página 20. Organizando as ideias. Para contar uma história é preciso caprichar. Em primeiro lugar, temos de definir quem vai aparecer na história e onde ela se passa. A história que lemos envolve os irmãos Paulo e Pedro, Dona Mônica e a professora. Dona Mônica é a mãe dos irmãos. Ela acontece em dois lugares. Acontece tanto na escola quanto na casa dos irmãos. Os acontecimentos da história têm uma ordem. É importante mostrar essa ordem para as pessoas que lerem a história poderem entender direitinho o que aconteceu. Podemos fazer isso usando palavras como no início, depois, então, enfim, ao mesmo tempo. No fim, é preciso dar uma solução para o problema da história. Na história que lemos, a solução acontece quando os gêmeos, Paulo e Pedro, perceberam que precisavam trabalhar juntos para conseguir fazer a tarefa dada pela professora e, enfim, se unem. Olha só aqui, ó, quando mostra personagens e lugares. Olha a imagem, vocês estão vendo? Olha bem a página 20 aí, ó. Aí depois tem assim, ó, início, meio, fim. Olha só. Vocês se lembram daquele textinho que tia Verônica deu para vocês escreverem? Que tinha uma imagem que vocês tinham que escrever o texto a partir dessa imagem? Que tia Verônica conta a história, ó. Em um belo dia ensolarado ou em um belo dia chuvoso. É o começo da história que vocês estão contando. Isso é o início dessa história. Aí depois já tem a parte do desenvolvimento do meio da história, que vocês também têm que dar prosseguimento nessa história. E vocês se lembram? E no fim, quando chega no fim, portanto, finalmente, até que um dia, vocês se lembram que tia Verônica trabalhou com vocês? Que vocês tiveram que escrever esse textinho? Essa página do livro aqui, ó. Quando fala de organizar as ideias, é isso aí. Vocês vão organizar o que vai acontecer no início desse texto, o que vai acontecer no meio dessa história e o que vai acontecer no final dessa história. O início, quando tudo começa, o meio é o desenvolvimento e o final é o fechamento dessa história que vocês vão fazer, que tem que chamar a atenção, tem que aguçar, ó, a curiosidade do leitor, para que eles tenham a vontade de terminar de ler o textinho de vocês.
Vocês se lembram também que quando nós formos escrever determinado assunto, nós temos que pesquisar sobre aquilo que estamos escrevendo? Vocês estão lembrando? Que nós já trabalhamos isso e agora o livro só vai reforçar aquilo que nós já vimos? Vocês estão lembrados, crianças? Então agora vamos para a página 21. Para contar bem uma história. Ao contar uma história em voz alta, caprichamos no modo como falamos. Se falamos rápido demais, pode ser que ninguém entenda. E se a contarmos muito devagar, pode ser que os ouvintes durmam. O ideal é encontrar a velocidade adequada para contar. Isso não significa que não possamos variar um pouquinho de acordo com o que está acontecendo na história. Pode ser rápido, forte, devagar, pausadamente, sussurrando ou de maneira bem suave. Então, vocês viram aí agora, o que lemos na página 20, na página 21, que existem várias formas de nós contarmos uma história. Se nós estivermos contando uma história de ação, a nossa entonação, nosso tom de voz vai ser totalmente diferente. Porque nós precisamos prender a atenção do leitor, do ouvinte, não é quando estamos contando, não é do leitor, é do ouvinte quando estamos contando aquela história. Nós temos que prender a atenção, contar a história de modos que o ouvinte queira saber o final, desenrolar dessa história. Então, nós temos que ter maneiras diferentes de contar a história, a depender da história que nós estamos contando, que nós estamos lendo, certo? Continuando aqui na página 21. Para entender isso melhor, leia o trecho a seguir. Vamos lá? Paulo estava muito concentrado em seu quarto, escrevendo, quando de repente ele ouviu um grito, essa não. Agora leia novamente, desta vez seguindo as indicações dadas. Tom e velocidades normais. Vamos lá? Paulo estava muito concentrado em seu quarto escrevendo, quando de repente ele ouviu um grito. Essa não! Viu como a voz pode nos ajudar a caprichar em uma história? Você também pode explorar os recursos da voz, assim suas histórias podem ficar muito mais emocionantes. Olha só aqui, crianças, prestem bem atenção na página 21. Ele já está dando dicas aqui, Quando chega na parte aqui, concentrado, pede para você o tom e velocidade normal, para vocês fazerem a leitura, normalmente. Quando fala assim, quando de repente, já manda vocês acelerarem. Aí depois tem uma pausa. Aí quando diz assim, ele ouviu um grito. Vamos falar sussurrando, ele ouviu um grito. Aí vamos dar uma pausa. Aí tem assim, essa não. Aí vamos falar mais forte. Essa não. Então, aqui no texto já foram dando dicas, para que possamos ler o texto da forma que o autor está querendo. Que são os modos que nós podemos contar uma história, ok? Vamos agora para a página 21. Mas antes de lermos a página 21, olha só. Se estivermos contando uma história de suspense, a gente vai contar assim acelerado? Não, vamos contar de modo assim, que a gente fica apreensivo sem saber o que vai acontecer. Igual quando estamos assistindo um filme, passa aquelas músicas assim, de suspense, que a gente fica assim, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Quando estamos contando uma história, é da mesma maneira, é do mesmo jeito. Vocês estão compreendendo, crianças? Então, vamos lá. Página 22, olha só. Vamos ler aqui a parte amarela aqui do livro, vamos lá? Contar uma história não é tão difícil, mas contar bem uma história exige esforço. Usar com capricho os recursos que Deus nos deu para a escrita e para a fala nos ajuda a transmitir melhor as ideias e as histórias que desejamos contar. Olha só, então nós temos que usar com capricho todos esses recursos que o Senhor Deus nos deu. Quais são esses recursos? É a nossa voz, a nossa entonação da nossa voz. Pense aí, quando chegamos assim, em um lugar, e de repente aparece um cachorro. Ai, meu Deus! A nossa voz, a nossa fisionomia já muda de medo, não é isso? Quando estamos alegres, a nossa entonação também, a nossa fisionomia muda. Então, são os recursos que o Senhor Deus nos deu, que nós temos que aprender a usá-los adequadamente. Então, vamos lá. Vamos ver agora o que foi que nós aprendemos
nesse capítulo. É importante organizar o pensamento antes de começar a escrever a história que queremos contar. Então, é importante, nós organizarmos, colocarmos direitinho o que queremos dizer no começo, no meio e no fim dessa história. Em uma história, o início vai despertar a curiosidade para o que vai acontecer. O meio conta o que acontece e o fim vai dar o desfecho da história. Os personagens de uma história podem reagir de maneiras diferentes ao mesmo acontecimento. Olha só, quando fala que os personagens podem reagir de maneiras diferentes ao mesmo acontecimento, quando nós vimos a história dos irmãos gêmeos, quando a professora propôs que eles escrevessem uma história, foi o mesmo acontecimento, mas os dois irmãos, eles reagiram de maneiras diferentes, não foi? Um achou muito legal, mas o outro achou legal, mas ele teve assim alguma reserva, não foi? Que ele falou assim, eu gosto de escrever, mas de falar eu já não gosto. E o outro já disse, eu gosto de falar, mas a escrita não é o meu forte. Então, foi um acontecimento só, mas que os irmãos agiram de maneiras diferentes, ok? Os recursos da voz podem ajudar a contar uma história com uma clareza e emoção. Então, a história que nós contamos, estamos contando, a depender da entonação da nossa voz, ela pode causar emoções diferentes para quem está ouvindo, não é verdade? Se tia Verônica for contar uma história que é de ação e tia Verônica contar com um tom de tristeza, com a voz baixinha, vai dar um sono em vocês, não vai, crianças? Então, nós temos que ver direitinho a história que nós estamos contando e colocar as nossas emoções a decorrer de cada capítulo que nós formos ler, para que nós agucemos a curiosidade desse leitor para que ele queira escutar essa história até o final. Então, vamos terminar de contar aqui, de fazer a leitura do nosso capítulo. Vamos lá? Usamos o ponto de interrogação para fazer uma pergunta. Usamos o ponto de exclamação para dar mais emoção à frase. E para encerrar uma frase sem dar ênfase na emoção ou sem fazer uma pergunta, usamos o ponto final. Lembra aí, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. Eles já são velhos conhecidos nossos, não é isso? Então, se na nossa história tiver lá um ponto de interrogação, nós temos que dar ênfase àquela pergunta. Se formos dizer assim, será como é que os irmãos Pedro e Paulo vão se comportar na tarefa dada pela professora? É uma pergunta, então a nossa entonação de voz deve mudar. Nossa, eles foram muito bem na atividade proposta pela professora. Vamos finalizar com um ponto de exclamação. No final de tudo, que eles terminaram a atividade dada pela professora, muito bem, os irmãos Pedro e Paulo foram ótimos na apresentação. Ponto final. Ok? Então, nós temos que saber muito bem, usarmos o ponto de exclamação, interrogação e o ponto final. Mais uma vez, tia Verônica fala, eles já são velhos conhecidos nossos, porque nós já trabalhamos com essas pontuações, não é isso? Então, aqui vai ser como se estivéssemos revisando o assunto que já trabalhamos em dias anteriores. Ok? Então, temos que saber o que queremos escrever. Quando formos escrever o nosso textinho, o que é que vamos colocar no início, no meio e no final desse texto. Olha só. Em uma história, vamos voltar aqui novamente na página 22, vamos lá? Em uma história, o início vai despertar a nossa curiosidade. Esse início, despertar a curiosidade como, tia Verônica? A depender do que nós escrevemos, do que nós estivermos lendo para esse leitor, ou do que nós escrevemos para essa pessoa que vai ler, ou para esse ouvinte que vai ouvir a história que está sendo contada por nós. Nós temos que escrever esse começo de maneira que esse leitor ou que esse ouvinte queira saber o final dessa história, ok? E aqui, vai dizer que o meio conta o que acontece nessa história. Então, o meio, vocês vão desenrolar o que vocês deram início, no início do textinho de vocês, no começo do texto. E o fim vai dar o desfecho dessa história, o final, como foi que essa história terminou.
Então, ó, nós temos que saber direitinho, temos que organizar na nossa cabecinha aqui, ó, o que nós vamos escrever. Se tiver alguma dificuldade na hora de escrever o texto, a gente pode fazer o quê? Pode pegar um caderno, fazer o rascunho desse texto, para estar colocando as nossas ideias em ordem. Aí depois, quando for passar limpo, já escreve direitinho o começo, o meio e o fim. Aí vocês não vão ter nenhuma dificuldade, certo? Agora, nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá, crianças? A nossa atividade vai estar na página 23, ok? Vocês vão fazer a atividade da página 23, 24 e a atividade da página 25. Tia Verônica vai ler agora junto com vocês todas as questões das atividades. Na página 23, a primeira questão. Leia a história abaixo e numere os trechos conforme a ordem em que aconteceram. Como é que é isso, tia Verônica? Você vai ver o que aconteceu no início, meio e fim. Então, vocês vão numerar. O início vai ser o número 1, o meio o número 2 e o final vai ser o número 3. Minha mãe não viu e continuou andando. Ergui a cabeça e procurei por ela. Não a encontrei. Tive medo de ficar perdido na feira. E aí? Será que esse trecho aqui é número 1, número 2 ou número 3? Qual é a ordem que aconteceu isso aqui? Vamos para o segundo. Quando comecei a chorar, senti uma mão no meu ombro. Eu ouvi uma voz familiar. Que susto, menino! Eu fiquei preocupada. Fica perto de mim. Era a minha mãe. Me senti aliviado. Último quadrinho agora. Domingo passado, fui à feira com a minha mãe. A feira estava tão cheia que nem dava para andar. Direito. O vendedor me ofereceu um pedaço de melão e eu parei para experimentar. Então aqui vocês vão ler esse textinho, vão organizar aqui a ordem que todos esses fatos aconteceram, certo? Tá tranquilo essa atividade, não tá? Então agora vamos ler o número 2. Releia a história do exercício anterior, agora já na ordem certa que vocês já colocaram e responda. A letra A. O que o menino sentiu quando procurou sua mãe, mas não a encontrou? O que foi que ele sentiu, crianças? Ele sentiu medo? Ele sentiu aliviado? Ele sentiu tristeza? O que foi? No textinho aqui está dizendo, ó. O que foi que ele sentiu quando ele não encontrou a sua mamãe? A letra B. Como a mãe se sentiu quando o menino se perdeu? Será como é que essa mãezinha ficou quando ela olhou para o lado e não viu o seu filhinho? Aí vocês vão olhar no textinho e vão estar dando a resposta da letra B. Letra C. Como o menino se sentiu quando a mãe não reencontrou? Quando a mãe o reencontrou? E aí, o que vocês acham que essa criança sentiu quando ele viu a mãezinha dele de novo? Porque ele estava perdido, ele estava sem a mamãe. E o que foi que eles sentiram? O que foi que ele sentiu quando ele viu a mamãe dele de novo? Quando ele reencontrou com a mamãe? Vai estar tudo aqui no textinho. Vocês façam a leitura para estar respondendo as questões. Então, agora vamos para a página 24. Terceira questão. Preencha as lacunas no diálogo abaixo com os sinais de pontuação adequados. Quais são os sinais de pontuação que nós vimos? O sinal de ponto final, exclamação e interrogação, ok? Mamãe, a senhora não viu que eu parei na barraca de melão? E aí agora é uma pergunta que ele está fazendo, é uma exclamação, ou simplesmente ele fez uma pergunta sem dar ênfase a nada e terminou. Ele só falou algo sem dar ênfase a nada e terminou. E aí, o que vocês acham? Quais serão a pontuação que vocês vão usar? Não vi. Qual é a pontuação? Exclamação, interrogação, ponto final. Desculpe, mamãe. Por que você não me avisou? Não deu tempo. Eu fiquei aliviada quando achei você. Eu também. Aí, ó, nessa terceira questão, vocês vão colocar todos os sinais de pontuação, ok? Aí vocês estão vendo a imagem, ó, do menininho comendo pastel com a mamãe. Então, agora vamos para a página 25. Vamos lá? Quarta questão. Escreva em seu caderno a história de sua primeira ida a um lugar como o cinema, o estádio de futebol, a praia, a fazenda ou qualquer outro lugar. Organize as suas ideias no espaço abaixo antes de começar a escrever.
Olha só. Então, o que que vocês vão fazer nessa quarta questão? Vai escrever em seu caderno, ó. Vocês podem fazer um rascunho no caderno de vocês. Como que foi a ida de vocês, ó? A primeira vez que vocês foram no estádio de futebol, na praia, na fazenda ou em qualquer outro lugar. Em qualquer lugar desses. Ah, tia Verônica, eu quero contar a experiência da primeira vez que eu fui no shopping. Eu fui no Shopping Boulevard pela primeira vez. Vocês vão contar a sensação que vocês tiveram. Tia, eu quero contar a história a primeira vez quando eu fui para a escola nova. Quando eu fui para Coate. Aí vocês vão contar essa história. Tia, eu quero contar a história a primeira vez quando eu fui na roça do vovô. Então vocês vão escolher a primeira vez do estádio de futebol, da roça da vovó, da escola, de um shopping. Aí vai ser a critério de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderninho de vocês para estarem fazendo o rascunho dessa história, ok? Aí o que tá dizendo aqui, ó? Pede para vocês organizar as ideias, ó, nesse espacinho aqui do livro, antes de você escrever lá no caderno também. Mas vocês podem fazer um rascunho no caderno e depois transcrever no caderninho de português, ok? Não podem esquecer de colocar a data de hoje. Qual é a data de hoje? Hoje é 10 de agosto, ok? Escreva lá, faça o cabeçalho, o nome da escola, o nome de vocês, nome da pro, nome da turma e a data, certo? Aí, ó, vocês vão colocar onde é que vai se passar essa história. Quem é que estava com vocês nesse dia desse passeio, nessa primeira vez que vocês conheceram alguma coisa? O que foi que aconteceu lá nesse passeio? Aí vocês vão começar a descrever, certo? E, para terminar, vocês vão dizer como é que essa história terminou, ok? Vocês vão seguindo passo a passo do que está aqui nessa quarta questão. E depois vocês vão lá no caderninho de vocês e comecem a escrever essa história. Não vai ser difícil, porque nós já fizemos um texto, acho que na aula retrasada, certo? Agora, para terminar. Ao fazer seu texto, capriche, descreva as pessoas que estavam com você e fale sobre o que elas fizeram ou sentiram. Registre trechos das conversas que vocês tiveram. Isso aqui vai ser pessoal, porque cada um vai fazer o seu, não é verdade? Agora vamos aqui, ó, para a quinta e última questão. Vamos lá, da página 25. Conte a um colega da classe essa mesma história. Lembre-se de dar detalhes do que aconteceu e de fazer vozes diferentes para cada pessoa da história. Use os recursos da voz para expressar as emoções de cada uma delas. Ó, tia, mas como é que eu vou contar para os meus colegas, tia, sendo que eu não estou nem na escola mais? Mas vocês podem fazer uma gravação. Se vocês não quiserem aparecer, podem ser só a gravação de voz, vocês podem gravar só o áudio. Ok? Vocês vão contar essa história, certo? Que tia Verônica vai ver como é que vocês estão contando essa história. Mas não esqueçam, ó, termina, tira a foto e manda para tia Verônica, ó. Vou ler de novo. Conte a um colega da classe essa mesma história. Não tem colega de classe, vai fazer o áudio contando a história e vai mandar para tia Verônica. Lembre-se de dar detalhes do que aconteceu. Então, vocês vão detalhar o que foi que aconteceu. Lembra da entonação da voz. Se teve suspense, se vocês vão falar de forma suave. Se vocês vão falar sussurrando. Se vocês vão falar pausadamente, ok? Respeitando os sinais de pontuação. Quando vocês estiverem lendo o texto, fazendo a gravação do textinho de vocês. Quando tiver um ponto final, para começar outra coisa, outro parágrafo, nós temos que, ó, respirar, dar uma pausa na hora da leitura. Se tiver um ponto de interrogação, nós temos que dar ênfase àquela pergunta. Se tiver o ponto de exclamação, nós temos que também mudar a entonação da nossa voz, não é isso? Então, ó, a atividade de vocês está dada, ok? Tia Verônica espera que vocês tenham sucesso. E mais uma vez, tia Verônica fala, tendo dúvidas, ó, faça uma chamada de vídeo para mim, que eu estou aqui pronta para ajudar vocês, ok, crianças? Então é isso, façam a atividade com muito capricho. Capriche na letra, faça a letra bonita, faça a letra com amor, certo? Não se esqueçam do versículo que tia Verônica já falou.
Façam tudo, crianças, como se vocês estivessem fazendo para o nosso Senhor. Porque quando estamos fazendo coisas para o Senhor Jesus, nós fazemos com capricho, não é isso? Porque Deus nos dá coisa tão boa, né? Deus nos dá o de melhor. Então vamos dar o de melhor também para o Senhor Jesus? Vamos fazer as nossas atividades com capricho? Então é isso. A atividade de hoje é essa, ó. Atividade da página 23, 24 e 25. O textinho, ó, aqui, da quarta questão, vocês vão fazer o passo a passo, organizar as ideias que tá aqui no livrinho de vocês. E depois, vocês vão passar lá pro caderno. Pode pegar uma folha de rascunho também, para fazer o rascunho, depois passar limpo, ok? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus, que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês. Um grande beijo, crianças, e até amanhã. Tchau, tchau!